De agradecer por termos conseguido chegar até essa casa maravilhosa, de tantas bênçãos, que nos recebe tão bem a cada dia. Agradecer, enfim, ao Senhor por tantas energias boas, por essa paz estar penetrando em nossos corações. E agradecer por todo o aprendizado que vamos receber nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. E hoje teremos a palestra do nosso palestrante Arnaldo, que é a purificação interior. O enfoque é ocupar-se das coisas espirituais. Bom dia, boa tarde, né? Hoje temos um dia muito bonito lá fora e é muito importante que todos estão aqui, porque vocês se dispuseram a vir na nossa casa para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Esses ensinamentos que nós decidimos nesse momento, hoje, nessa nossa vida, estudar e usar como referência para a nossa evolução. Existem muitos ensinamentos, existem outras religiões, e todas as religiões são boas para os seus seguidores. Não somos nós os melhores, isso nós precisamos aprender. O tema de hoje é purificação interior. Ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que tem o título Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Temos várias referências que nos ajudam a desenvolver os temas das palestras. Outra referência também é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, foi o mentor do Chico Xavier. E como quem conhece a história do Chico Xavier era uma pessoa amorosa, atenciosa, delicada, parece que nunca fez mal a uma mosca. Mas, no entanto, o seu mentor era muito rigoroso com ele. Só para ter uma ideia, né? Diz que certa feita, o Chico tinha 3 ternos e ele adorava. Ele se orgulhava muito dos seus ternos. E um dia Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, por que você tem 3 ternos com tantas pessoas por aí precisando de uma roupa? Eu acho que você deveria doar 2 deles e fique com apenas um. Chico ficou impressionado e muito constrangido. E ele pensou assim, ele olhando para os 3 ternos assim, pensou: vou escolher o que eu mais gosto, né? Selecionou um, aí ele falou assim: Chico, esse é o que você mais gosta, esse é o que você vai dar. Ele era muito rigoroso. Mas Emmanuel, ele tem vários livros de romances, uma série de livros, são 5 livros de romances, onde ele conta a história da sua vida. É um livro chamado Há 2000 anos, onde ele, Emmanuel, foi um senador romano. Ele era um político na época de Jesus. E ele conviveu no mesmo ambiente com Jesus, teve a oportunidade de conversar com Jesus em alguns momentos. Inclusive participou do processo de julgamento de Jesus. Então eu deixo aqui como uma indicação para vocês, se vocês quiserem conhecer mais da história desse mentor, que eu pessoalmente admiro muito. Mas o tema de hoje é pureza interior, purificação interior. O que é isso? Por que devemos nos preocupar com isso? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel discorre na mensagem número 18,
ele diz o seguinte: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que os rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então Emmanuel nos explica que todos nós, olha só, nós que somos espíritas, sabemos que nós somos espírito. Esse corpo que vocês veem, esse é o meu corpo físico, mas eu sou o espírito, Arnaldo. E para me manifestar aqui no planeta Terra, eu utilizo este corpo físico. E aqui Emmanuel nos alerta que a minha característica física, os meus caracteres exteriores, todos vocês conhecem. Vocês estão me vendo aqui. Mas e o meu aspecto interior? O que vai nos meus pensamentos? Como sou eu, interiormente falando? Será que eu tenho algum problema, alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma angústia? E isso vocês não conseguem avaliar assim de uma forma muito clara. Mas todos nós temos. Este é um alerta que ele está fazendo. Nós precisamos nos preocupar com a nossa purificação interior. Nós, nesta tarefa que nós estamos, aqui a Escola de Paz, nós trazemos as nossas crianças para a evangelização infantil. Então, nós nos preocupamos com o desenvolvimento espiritual de nossos filhos. As crianças, observem as crianças, como que elas vivem. As crianças, especialmente as menores, vocês percebem que elas estão sempre alegres, felizes, brincando sempre, vivem no mundo da fantasia. Elas não se preocupam com as coisas que nós, adultos, nos preocupamos, com pagar contas, boletos, com comprar um carro novo para poder impressionar o meu vizinho. Nós temos certas preocupações que não fazem parte do mundo das crianças. E certa feita, Jesus estava no momento preparando uma pregação, e onde Jesus estava, ficava um tumulto de gente. Todo mundo queria ouvir os seus ensinamentos. Ele era o mestre, e ele nos trazia um ensinamento que o mundo de Deus está próximo. Ele dizia que um mundo de paz e de amor, de eterna justiça, de harmonia estava próximo. Isso ele dizia 2000 anos atrás. E os seus seguidores, Pedro, Mateus, eles ficavam preocupados, tentando afastar a multidão. Alguns estavam trazendo crianças para poderem chegar até Jesus, e Jesus costumava abençoá-las. E as crianças, elas são bem agitadas, então eles estavam tentando afastar as crianças. E então Jesus disse: parem, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Digo mais, que nenhum de vós chegará ao reino de Deus se não se assemelhardes a essas crianças. O que Jesus queria dizer com esse ensinamento é que é essa questão da purificação interior. A criança, no seu interior, ela é pura. Ela expressa o que há de melhor do seu espírito. Ela está em conexão com Deus mais facilmente do que nós. Porque nós estamos aqui preocupados com as coisas do mundo material. A criança não, ela brinca, está sempre feliz, ela acorda de manhã, ela pensa: eu vou brincar. Pode estar sol, ela está feliz, ela vai brincar no quintal, no meio do sol. Pode estar chovendo, ela está feliz, ela vai brincar dentro de casa, mas ela vai brincar.
ela vive no mundo da fantasia. E nós vivemos no mundo das preocupações materiais. E esse excesso de preocupações faz com que nós vemos o mundo mediante uma certa ótica, uma ótica preocupante, uma ótica que nos incomoda, que nos estressa, que nos deixa, que nos prejudica. Faz com que a nossa expressão, a expressão do nosso espírito, que deveria ser pura, faz com que ela seja turva, ela seja poluída, não seja perfeita. Então este é o ponto da purificação interior, do alerta que a mensagem nos traz hoje. E como fazer isso? Como atingir essa purificação? Como eliminar essas impurezas que existem dentro de nós? E de onde elas vêm? Se eu nasci um espírito puro, fruto, uma extração de um pedacinho do amor de Deus criou o meu espírito, como é que dessa pureza depois eu fiquei poluído, eu fiquei contaminado? Nós, quando crianças, nós aprendemos, mesmo antes de falar, nós aprendemos e nos desenvolvemos através da observação dos nossos pais, do ambiente ao nosso redor. E as nossas crianças, elas nos observando em casa, elas veem, o papai e a mamãe estão discutindo, o que será que está acontecendo? Aí eles falam lá assim, você pensa que dinheiro cai em árvore? Você pensa que tudo é fácil? A vida, eu tenho que pagar as contas. As crianças ouvindo isso, essas informações, embora eles não conheçam, não entendam bem exatamente de tudo que está acontecendo, mas essas informações vão entrando na sua mente, vão ficando armazenadas no seu subconsciente. Eu estou dizendo isso porque nós fomos crianças e essas informações podem estar dentro de nós, no nosso subconsciente. Outra questão também, às vezes a criança é muito agitada, muito animada e às vezes ela pode fazer alguma arte dentro de casa e algum acidente. O pai, às vezes, os pais antigamente, eles não tinham o mesmo nível cultural, educacional que nós temos hoje. Os pais não tinham uma escola de pais para discutir essa questão do relacionamento familiar. Então a educação antigamente era muito rígida e se você fizesse qualquer coisa que fugisse à regra, o que seria a regra naquele momento, você poderia ser punido de uma forma severa. Hoje, os pais hoje em dia não são assim, são mais flexíveis, são mais amigáveis, são mais próximos dos seus filhos. Hoje a nossa educação é baseada no diálogo, um diálogo mais inteligente, podemos dizer assim. Isso é fruto da evolução. Agora, por que nós fomos talvez tolhidos nas nossas emoções, nas nossas expressões, nos nossos sentimentos? Isso fez o que nós somos hoje. E nós não fomos assim mal educados. Hoje somos pessoas de bem, estamos aqui trabalhando, estudando. Então, nós devemos analisar essas informações que nós recebemos quando crianças, que talvez nos trouxeram mágoas. Precisamos identificar esses aspectos e trazer isso para a nossa consciência e procurar solucionar essas questões. Para isso, a nossa casa oferece alguns recursos. Oferece essas aulas, esses períodos de estudos que estamos aqui nas palestras desenvolvendo. Oferece também o departamento de orientação e encaminhamento, o DEPOI, que são as entrevistas que nós podemos fazer.
onde nós temos a oportunidade de conversar com uma pessoa que foi treinada, que está lá fazendo o intercâmbio com o plano espiritual para poder nos ajudar a encontrar soluções para essas nossas questões interiores. Outras oportunidades, então, outros recursos que podemos nos utilizar para encontrar soluções e produzir essa reforma interior, essa purificação interior. Percebam que hoje estamos aqui na Escola de Paz, trouxemos os nossos filhos, né? Então, uma vez por semana, eles têm a oportunidade de ter uma aulinha lá em cima, onde eles aprendem sobre os ensinamentos de Jesus de uma forma apropriada para o seu desenvolvimento intelectual. Conforme a sua idade, eles têm uma aula adaptada para isso. Seria interessante para nós que tivéssemos por exemplo, mais um dia da semana, onde pudéssemos colocá-los em contato com Deus, com os ensinamentos de Jesus, por exemplo, no Evangelho no lar. Então é muito salutar, é muito bom que dentro do nosso lar nós tenhamos o hábito de praticar o Evangelho no lar. E como isso deve ser feito? O Evangelho no lar é muito simples. Assim como eu acabei de ler para vocês um pequeno trechinho de uma mensagem evangélica, e aqui eu estou discorrendo a respeito deste tema. O Evangelho no lar, nós podemos fazer um estudo, selecionamos uma certa hora que seja boa, adequada à agenda de todos do lar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor domingo todo mundo está em casa, naquela hora, por exemplo, à noite, que passa um programa que apresenta as notícias da semana, e são sempre as mesmas notícias, nós já até sabemos do que vai aparecer. Então podemos, ao invés disso, desligar a TV e vamos fazer o Evangelho no lar. Para fazer o Evangelho no lar, é importante termos ordem e convidar as nossas crianças a participar. É lógico que se ela é pequena e o seu entendimento ainda não permite ela entender bem o Evangelho segundo o Espiritismo, que até para nós adultos é um pouco difícil às vezes, existem alguns livros infantis na nossa livraria. Tem um livro lá que é da Turma da Mônica, então fala assim, estudo do Evangelho com a Turma da Mônica, alguma coisa assim. Eu sei porque eu cheguei a utilizar com a minha filha. Então, nós compramos esse livro e ela gostava de mostrar o quanto ela sabia ler. Então ela mesma lia a mensagem, então nós dividimos as tarefas, né? A mamãe prepara a mesa bem bonita, porque é uma mesa, porque nós vamos receber Jesus no nosso lar. Nós vamos receber os mentores espirituais, os amigos espirituais no nosso lar. Nós não estamos sozinhos. É muito interessante já colocar esses conceitos para as nossas crianças. Elas crescendo com esses conceitos, elas recebem muito mais facilmente. E aí, então, a filhinha lê o texto, lê a mensagem, é uma mensagem infantil, com um caráter assim, infantil, e depois o papai, a mamãe explica, convida a filhinha para explicar também, o que você entendeu? Eu entendi isso, eles adoram participar. E é importante que nós, nesse momento, estamos dando oportunidade para nossos filhos se expressarem. Nós temos a oportunidade de perceber, de identificar se ele está conseguindo ler com fluência, se ele está sabendo os vocabulários, se ele está tendo algum tipo de dificuldade. Hoje em dia, muitas das crianças têm características especiais. Alguns têm TDAH, outros têm dislexia. Dislexia é um
Dislexia, a pessoa, ela lê as palavras, mas ela não entende como que as palavras se conectam. Ela lê, mas não entende. É um negócio assim que parece estranho, mas é uma característica da condição daquela criança. E é uma oportunidade para nós nos atentarmos e conseguirmos prestar o devido auxílio aos nossos filhos. Adquirindo este hábito da prática do Evangelho no lar, então nós temos 2 dias da semana onde estamos apresentando Deus para nossos filhos. Por que isto é muito importante? Também na prática do Evangelho no lar está associado a essa purificação interior, porque quando estudamos os ensinamentos de Jesus, nós encontramos soluções para aqueles problemas que nós temos. Por que isso é importante? Porque cada um de nós tem uma missão aqui no planeta Terra. Nós viemos aqui para cumprir um papel, cumprir uma missão. Nosso filho é um espírito e ele tem a missão dele. E não sou eu que vou cumprir a missão dele. Eu estou aqui, eu vim antes para poder aprender e poder servir de apoio para o meu filho. É como se eu fosse um mentor espiritual do meu filho, né? Então, eu posso ajudá-lo através do estudo, de ensiná-lo a encontrar as soluções para a sua vida. Eu vou estar fornecendo para ele um material rico, uma prática, um hábito saudável, para que ele encontre sozinho as suas soluções e ele siga o seu caminho e cumpra a sua missão. Porque, infelizmente, por mais que desejemos, nós não conseguiremos estar ao lado de nossos filhos por toda a vida. Ele vai escolher o seu caminho e muitas vezes nos equivocamos querendo ditar para ele, querendo dizer para ele como ele deve se portar, ou como ele deve proceder, que caminho ele deve seguir. Mas nós devemos aprender a ouvir e sentir qual é o desejo dele, o que vai no seu coração, e ajudá-lo a conseguir realizar o seu sonho. É isso que nós estamos aqui hoje estudando. Quem sou eu para falar aqui com vocês? Eu sou jovem, um jovem pai. Eu tenho apenas um filho, uma filha. Quanta experiência eu tenho para falar de pais e filhos? Estamos todos juntos, todos iguais. Estamos todos trabalhando para buscar a nossa evolução interior, nossa purificação interior. Estamos todos juntos buscando adquirir mais luz, nos assemelhar a Jesus. Sabemos que Jesus está muitos anos à nossa frente, mas nós temos Ele como uma meta, como um caminho, como um alvo a ser atingido. Uma frase que eu recebi recentemente me fez refletir muito, e eu quero deixar isso para vocês, que tem a ver com essa questão da purificação interior. E diz o seguinte: o mundo te trata como você se trata. Olha só que interessante, o mundo te trata como você se trata. Nós temos uma vozinha dentro de nós que é muito crítica conosco mesmo. Percebam uma coisa, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que uma pessoa pisou no seu dedo, aquela unha encravada, e doeu muito, mas nós aprendemos a ser educados, a ser bonzinhos. Então nós falamos assim: não se preocupe, não doeu nada, desculpa, eu que coloquei o pé embaixo do seu, olha só. Então nós somos educados com os outros.
Nós perdoamos os seus erros, porque aprendemos que devemos ser assim. Mas dentro de nós, como é que nós nos tratamos? Nós nos tratamos com carinho, com atenção, com respeito? Essa vozinha que fala dentro da nossa cabeça, que critica a nós mesmos, nós fazemos isso. Se nós cometemos um erro, a gente se arrepende e passa algum tempo e cometemos o erro de novo. E essa vozinha fala assim na nossa cabeça, assim, sua burra! Se nós cometemos um erro nos negócios, você é idiota, você foi acreditar naquela pessoa, você não percebeu? Nós somos críticos conosco mesmo. Então, essa mensagem de hoje, que diz aqui, o mundo te trata como você se trata. Se você se trata mal, as pessoas também vão te tratar mal. Porque é como se você estivesse criando essa realidade para você. Você trata as pessoas com carinho, com educação e com respeito. E as pessoas te tratam mal. E você pensa assim, mas por quê? Por que me devolvem maldade se eu entrego coisas boas? É porque você se trata mal. Você, nessa vozinha interna, você está se maltratando. Se tratando de forma dura, áspera, ríspida. Então, que possamos analisar os nossos pensamentos nessa necessidade de realizar essa purificação interior, a qual estamos sendo chamados hoje. Que possamos ser mais pacientes conosco mesmo, que possamos aprender a nos perdoar, perdoar os nossos defeitos, os nossos erros cometidos. Por quê? Porque somos crianças espirituais. Nós estamos a caminho da luz. E é normal que nós façamos alguns erros durante este caminho. Mas temos a certeza que vamos chegar à luz, que um dia nós seremos mentores espirituais de amigos nossos que estarão encarnados aqui na Terra. Assim como hoje eu tenho um querido mentor que me inspira para eu poder fazer essa palestra para vocês. Quem sabe... eu nem imaginava que hoje poderia estar aqui falando com vocês. Mas tudo isso foi acontecendo passo a passo. Fui aprendendo, fui estudando e criando coragem para hoje estar aqui. Para falar para vocês do Evangelho de Jesus. Para podermos estar juntos nessa caminhada. Onde chegaremos todos juntos, mais próximos de Deus. Porque lógico que Ele é a perfeição absoluta, mas todos nós chegaremos felizes e estamos aqui construindo um mundo de paz e de amor, porque tenhamos a certeza, em algumas regiões do nosso mundo estão ocorrendo guerras fratricidas. Região Ucrânia, Rússia, Irã, Iraque, Israel, Síria, sempre em algum lugar está acontecendo algum conflito de guerra. Não pensem vocês que todo o povo daquela região concorda com isso. São algumas pessoas que provocam essas situações. Mas nós aqui, que estamos aqui hoje, nós não temos como estar lá e como auxiliá-los. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, onde nós estamos ajudando as 350 crianças que a IAN sustenta, através das nossas doações, da nossa participação, da nossa colaboração, através de trazermos os nossos filhos aqui. Nós estamos semeando boas sementes. Nós estamos construindo esse mundo de amor e de paz que nós vamos desfrutar. Depende de cada um de nós. Parabéns a todos vocês. Obrigado.
Muito obrigada, Arnaldo. Palestra maravilhosa, com muitas reflexões. E agora, os colegas vão sair para a tarefa da assistência espiritual. Logo mais vocês vão receber a assistência. E vamos agora, fechando os nossos olhos, sentindo toda essa paz, essa energia, agradecendo essa palestra tão boa, que nos fez refletir em tantas coisas boas. Vejam que temos muitos caminhos para chegar à purificação espiritual, purificação interior. Nosso palestrante nos indicou tantas leituras, as palestras, a mantermos um pensamento positivo, assistirmos coisas boas, deixarmos muita negatividade de lado. Podemos fazer nossas orações, até pelas pessoas que estão nesses campos de guerra, pensar em fazer as nossas doações para as crianças, nesse momento, nesse mês tão bonito de dezembro e durante o ano também. Pensarmos em ajudar o nosso próximo, mais próximo, que está na nossa casa, precisando de um diálogo, de um carinho, de uma palavra. Fazermos os cursos para podermos aprender um pouco mais, para aprendermos mais de Jesus, aprendermos mais sobre sua história, tudo que nos deixou. Temos também o Evangelho no Lar, tão maravilhoso, que nos aproxima cada vez mais de Deus, de Jesus e de todos os bons espíritos. Que possamos refletir em tudo isso, passar para os nossos queridos, nossos amigos, termos mais paciência e que possamos estar sempre nessa caminhada do bem, ao encontro de Jesus e do nosso próprio progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E nós gostaríamos muito de agradecer as doações que vocês sempre fazem, da sacolinha, da sacola das crianças. E na próxima, dia 24, dia 21 teremos a próxima palestra, né, que é Natal com Jesus, que o expositor vai ser o pessoal do DIGE, né? E no dia 24, na véspera de Natal, vamos ter a apresentação, né, às 17 horas, vai até às 18h30. Então vai ter a apresentação de Natal, né, que é a verdadeira Natal, a verdadeira alegria. Vai ter o coral Meimei, vai ter a palestra do André Dalmas, vai ter o grupo Recantar e também vai ter a mensagem no final dos mentores espirituais da casa. Quem puder participar, é dia 24, das 17 às 18h30. E aí se encerram as atividades, né? Porque todos vão estar com seus familiares também, né? Então, quem quiser vir nesse dia, se encerram nesse dia. E depois, nos outros dias, continuam, né? E agora vamos aguardar a assistência espiritual. Muito obrigada pela atenção.